Paz de Cristo, irmãos, mais uma vez estamos aqui com um devocional, espero que todos estejam bem e hoje, com esse devocional, com essa palavra, espero que mais uma vez essa mensagem possa estar edificando a sua vida, Hoje sabemos que mais uma vez inicia a semana e que possamos iniciar a semana buscando a presença do Senhor, buscando a palavra, buscando os direcionamentos, buscando tudo aquilo que o Senhor tem para se revelar a nós, conforme Ele queira e conforme nós ansiamos, buscar, e ser aqueles que buscam atrair a presença do Senhor, que buscam atrair o reino de Deus. Pois a palavra fala que as bênçãos acompanharão aqueles que o amam. Então que nós, ao buscarmos a palavra, seja um motivo de nós já estarmos demonstrando o afeto, demonstrando ali a busca de estar na presença do Senhor. Hoje o Senhor me colocou uma palavra que o Senhor já havia me direcionado, me ministrado e senti de estar trazendo hoje essa palavra. E fala de um homem chamado Josué. Todos devem conhecer, o Josué, aquele que ficou ali, direcionado pelo Senhor, Foi ali aquele que veio e pegou o bastão, da qual ali Moisés havia passado a ele, direcionado por Deus. E quando nós vemos a trajetória de Moisés até ali, o início do ciclo ali de Josué iniciando a sua jornada, a gente vê que veio vários desafios. E para Josué, ao ser ali direcionado e conduzido por Deus para estar recebendo essa missão, ele ali teve que ser fortalecido pelo Senhor. Tanto que o Senhor, quando começa ali em Josué 1, fala para ele ser forte e corajoso, Que ele seja forte e constante, que ele não venha desistir, não venha desanimar, que ele pudesse ser forte e destemido, porque o Senhor seria com ele. Porém o Senhor fala para ele meditar na palavra de dia e de noite para que todos os planos dele venham ser bem-sucedidos, para ser bem realizados conforme a vontade do Senhor. E ali, diante disso, a gente viu que Deus começou a dar ali direções, começou ali a dar ali estratégias, começou a conduzi-lo a fazer algo, Algo que era específico para aquele tempo. Então Josué estava aqui numa nova alçada, Estava ali sendo conduzido por Deus para estar levando o povo. E a gente sabe os desafios que viriam, E se nós nos colocarmos no lugar de Josué, a gente vê, assim, Josué foi aquele que caminhou lado a lado de Moisés, vindo desde o Egito, até, diante das dificuldades, adversidades que o povo passou. E ele viu de perto os milagres, prodígios que Moisés fez ali, sendo um instrumento de Deus. Então ele já recebe esse bastão e já vem um peso da responsabilidade, da pressão do povo, porque ele viu como o povo era diante ali das circunstâncias que passavam e pressionavam Moisés. Porém Moisés foi usado por Deus e foi conduzido por ele. Assim também Deus falou: você será conduzido por mim. Então aqui a gente vê que Josué, querendo ou não, ele colocou ali uma régua, que muitas vezes nós também, trazendo para nós, colocamos réguas em nossas vidas, aonde o Senhor falou para nós não colocarmos, porque é Ele que conduz, é Ele que levanta, é Ele que direciona, é Ele que vai orientar. Então aqui, esse povo teria que se submeter ali, à autoridade de Josué, porque ele era ali uma autoridade levantada por Deus. Então aqui a gente vê que ele passa ali por algumas situações, até chegar ali no momento de Jericó, que Deus conduz eles para estar tomando aquela cidade, tomando ali aquele lugar. E Deus havia dado já a resposta para ele. Ele clamou ao Senhor, o Senhor deu as direções e conduziu ele ao que deveria fazer. E aí a gente vê que ali eles fazem tudo ali aquilo que o Senhor havia ordenado, que era estar rodeando ali as muralhas de Jericó. E aqui a gente vê que houve lá a queda das muralhas, e eles tomaram de conta ali, saíram vitoriosos nessa batalha. E ali a gente vê o detalhe, que Deus fala para eles consagrar todos os despojos, ao Senhor, e que todos aqueles que tomassem aquilo ali seria amaldiçoado, porque Deus havia amaldiçoado aquele lugar. Então, quando a gente vê que houve ali uma situação onde Josué se encontrou, mandando o povo
né, mandando ali alguns dos seus soldados ir diante de uma terra chamada Ai, né? Ali a gente vê que eles foram e aos olhos dele parecia uma vitória ganha, parecia uma vitória que já estava, né, na palma das mãos deles, que eles sairiam vitoriosos. Porém, é um detalhe que a gente vê que Moisés, aqui Josué, né, acaba esquecendo de buscar as direções de Deus. E a gente vê que talvez se ele tivesse buscado, né, Deus havia revelado que havia entre eles um abençoado ali chamado Acã, que havia pegado algumas coisas que não deveria ter pego lá em Jericó. Então aqui a gente vê que isso trouxe consequência, trouxe danos, né? Trouxe danos violentos. Então, quando pega ali que eles começam, né, ir a essa cidade, começa dizendo ali, né, no versículo 2 vai começar falando do capítulo 7 de Josué. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Beteaven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram, e voltaram a Josué e lhes disseram, não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá o povo, uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, os quais de Ai feriram deles 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Aqui a gente vê que eles haviam levado lá os espias, né, para, né, sondar o território, e ao eles voltarem, diz a Josué, não, está tudo ok ali, não precisa mandar toda a galera, porque, né, alguns ali, só levando alguns, a gente sabe que sairemos vitoriosos e tomaremos ali, né, posse. Porém, aqui a gente vê um detalhe diferente de lá de Jericó, que Deus havia direcionado, conduzido, orientado Josué, e eles estavam debaixo de uma direção. E aqui já nos traz um ensino, que quando nós, né, queremos fazer algo fora daquilo que é a direção de Deus, né, que não está debaixo da cobertura do Senhor, nós traremos graves consequências para nossas vidas. Assim a gente vê que Josué, ao ele mandar ali, né, o pessoal ali para Ai, para espiar as terras, e começa a tomar decisões, ali, né, a gente vê que veio consequências. Porém, há um detalhe, que havia uma pessoa entre eles que estava ali trazendo maldição para o povo ali. Por quê? Porque esse homem chamado Acã havia pego, como eu disse, algo que ali Deus já havia amaldiçoado e declarado que não poderia ser pego nada daquele lugar. Então, aquilo que estaria consagrado lá atrás, né? Esse homem pegou e sabia, porque a palavra inicia ali começando no versículo 1, né? Que prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, né, havia pego ali algo que não deveria. Então, quando a gente pega nesse contexto, a gente já vê, traz para nós, quando estamos ali com algo dando legalidade em nosso meio, muitas coisas podem dar errado, trazem consequências para nossas vidas. Assim, pegando o ponto de vista que se talvez ali Josué, ao buscar ao Senhor, o Senhor poderia já ter revelado a ele e evitado essa situação, nada disso havia acontecido, porque da forma que eles foram, né, os espiões voltaram e todo autoconfiantes eles foram para essa batalha, né, ali com vários homens, a mais ou menos uns 3 mil homens, a gente vê que eles saíram fugidos e ainda perderam 36 homens. Então, assim, chegaram a ponto do coração deles ali, a palavra falar que se derreteram e ficaram, né, desolados, desanimados. Então aqui a gente vê que veio a consequência. E Josué, prontamente no versículo 6 ali vai dizer, então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Aqui eles se prostraram diante do Senhor, clamaram ao Senhor, buscando o que por que haveria de ter acontecido aquilo, né? Por que Deus permitiu eles subirem do Egito, né? Aqui está quase ali o clamor do povo lá, quando clamava ali para Moisés, né? Porque não tinha água, porque não tinha comida. Praticamente eles estavam quase nesse mesmo, né? Nesse mesmo âmbito, né? De estar clamando ao Senhor. Porém aqui precisou eles receberem essa, né, advertência para poder entender, né? Eles irem com a cara ao pó e buscar no Senhor. E aqui daí Deus revela, né, que havia ali um homem entre eles que havia pego, né, coisas ali que não era para ter pego, e aí é pego
Acã, Deus revela, né, direciona, e ali a gente vê o contexto, né, eles são colocados publicamente ali, são apedrejados, né, porque a cultura da época, eles ali transgrediram, né, eles trouxeram consequências graves para o povo ali. Então ali eles tiveram que ser ali, né, disciplinados dessa forma, foram apedrejados, né. Então aqui a gente vê as consequências graves. E tanto que depois que isso é tirado do meio deles, aquilo que estava dando legalidade, aquilo que estava trazendo ali destruição e morte, né? A gente vê que Deus ali dá a direção. No capítulo 8 do versículo 1 começa dizendo ali, quando o Senhor fala, né, para Josué e direciona ele. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai ao seu rei como fizestes a Jericó e seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os que seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então aqui a gente viu que Deus direcionou Josué a fazer, né, a tomar ali os guerreiros ali e para Ai, e falou: vocês serão vitoriosos, eu entregarei na mão de vocês como, né, foi feito em Jericó. E aqui ainda mais, o Senhor ainda oferece para eles, né, aqui oferece os despojos e o gado que eles poderiam estar tomando como posse para eles. E o que eu aprendo aqui? Lá atrás eles haviam recebido uma ordenança do Senhor que não deveriam pegar nada, porque aquilo tudo foi consagrado ao Senhor, foi algo como uma entrega de oferta de sacrifício ao Senhor, por o Senhor ter dado, né, dado ali, né, o inimigo nas mãos deles e eles terem saído vitoriosos. Então aqui, né, ao aquele homem chamado Acã ter desobedecido uma ordem, ter transgredido, a gente vê que trouxe as consequências para o povo. E isso nos ministra, porque quando nós, né, sendo cristão, nós estamos no meio de pessoas pecadoras, a gente tem que ser aquelas pessoas que vai influenciar a fazer aquilo que é certo. Porém, hoje vivemos um mundo onde tudo faz com que nós sejamos influenciados, se nós não estivermos bem enraizados na palavra. E o que eu tenho, né, aprendido é que nós devemos ser sempre fortalecidos na palavra do Senhor, como a palavra de Deus fala, né? Em Salmos 1 nos diz, né, bem-aventurado é o homem que não caminha segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda, né, dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Antes o teu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E esse é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no tempo certo os seus frutos vêm e as folhas não murcham. Então aqui praticamente Deus havia dado essa direção para Josué: medite na minha palavra de dia e de noite. E no momento que Josué não meditou, não olhou, não sondou e não buscou no Senhor a direção, né, veio as consequências. Houve ali pessoas que perderam suas vidas, eles foram para uma batalha onde foram derrotados, porque eles foram na força do braço deles, eles foram no olhar, né, no olhar natural deles, que eles chegaram lá e disseram: não, aqui já está tudo certo, não precisamos ir todos os guerreiros, vamos só alguns ali, né, e está tudo certo, tomaremos ali como vitoriosos, né, mais uma terra. E eles colheram consequências, e isso é o que nós colhemos quando nós não buscamos estar debaixo da direção de Deus. E quando nós caminhamos com pessoas que não estão aliadas no mesmo propósito, no mesmo plano e não são obedientes ao Senhor, a gente vê os estragos que trazem em nossa volta, e isso atinge as pessoas que estão à nossa volta. Então chega a um ponto onde essas consequências vêm e nós questionamos a Deus, aonde Deus permite isso para nós voltarmos, né, ao secreto, voltarmos a buscar no Senhor a verdadeira resposta que vem diretamente dele, para que nossos planos venham ser bem-sucedidos. Assim Josué, ao ele se prostrar ali com os anciões e clamar ao Senhor o que havia de, né, ter acontecido, o Senhor trouxe a revelação. E eles ali limparam do meio deles aquilo que estava trazendo legalidade. Porque se Deus ordenou, não pegarás nada daqui que está aqui consagrado, né? Que está ali, né, já entregue ali, que quem tomasse seria amaldiçoado. E a gente vê que foi trago maldição por meio deles ali. Então aqui Josué, ele teve um aprendizado. Ele teve que sentir na dor e buscar na dor, buscar no Senhor as direções. E quando ele foi obediente ao Senhor e tirou, eliminou
do meio deles aquilo que estava contaminando eles, que poderia trazer consequências ainda maiores lá na frente se não tivesse tirado, né, naquele momento, né, a gente vê que poderia lá na frente ter, né, várias outras coisas a ter acontecido. Então, muitas vezes, irmãos, teríamos que se afastar de pessoas que vai estar trazendo morte e destruição em nosso meio. Pessoas que são ali, né, influenciadas, que querem, né, tomar aquilo que é do Senhor, que querem, né, contaminar, que querem minar, que querem trazer engano, que querem trazer persuasão em nosso meio, que querem trazer ali confusão, fazendo com que nós nos desviamos daquilo que é a vontade do Senhor. Porém, nós devemos entender que a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita, e quando nós buscamos aquilo que é a vontade do Senhor, a gente sabe que tudo será melhor, tudo será agradável. Então, nós devemos entender que não devemos nos conformar com os padrões deste mundo, mas sim sejamos renovados pela renovação de nossa mente, mediante, né, a nossa busca pela palavra do Senhor, mediante a nossa busca pela presença do Senhor, para nós não seguirmos os padrões que as outras pessoas seguem. E nós, né, acabamos que daí nos deixamos ser influenciados por elas. Então o que hoje eu aprendo comigo, nós temos sido influenciados ou nós estamos sendo, né, sendo aqueles que influenciam? Porque tem muitas pessoas que acabam se influenciando pelo ambiente que está, sendo levados, né, por aquilo que aos olhos dela parece ser bons, mas não, só trará, né, morte e destruição. E isso fala de uma morte, não podemos dizer uma morte física, mas sim uma morte espiritual. Uma morte onde nós começamos a colher frieza espiritual, começamos a colher ali, né, uma paralisia, uma falta de buscar ao Senhor, de estar, né, conhecendo aquilo que é verdade, trazendo com nós, para nós, né, sofisma, que traz um falso engano, uma falsa verdade. Então nós devemos estar buscando bem claras as direções do Senhor, assim como Josué buscou, né, mediante ali a situação onde ele viu que, né, ele se precipitou em uma decisão e acabou ali vendo que colheu algumas consequências, ele buscou colocar, né, o rosto no pó e clamou: Senhor, misericórdia, né? Então aqui a gente vê, né, o posicionamento ali de Josué, se colocando à disposição do Senhor, mediante ali, né, o seu questionamento, mas ele teve a revelação daquilo que o Senhor tem para nós. E se hoje eu teria uma mensagem para nos falar, para nos ministrar, né, resumindo esse texto, né, do capítulo 7 até o início ali do capítulo 8, seria, né, sejamos obedientes à palavra do Senhor. Sejamos obedientes às direções que Ele tem para nós entendermos que quando nós caminhamos debaixo da autoridade dEle, nossos planos serão bem-sucedidos e nada pode nos frustrar, nada pode nos, né, desamparar, nada pode nos abalar, porque nós estamos firmados naquele que é a nossa rocha, que nos dá ali a firmeza de continuarmos e avançarmos. Então que possamos, né, buscar ser obedientes ao Senhor e ser fortes e corajosos, que possamos ser aqueles que meditam na palavra de dia e de noite e que nosso prazer esteja, né, nessa busca da presença do Senhor, para que nós sejamos como aquela árvore plantada junto ao ribeiro, que quando nós entendemos isso, nós sabemos que quando nós somos como aquela árvore, nós estamos, né, ao lado de uma fonte de água viva, que é o Senhor, que nos dá nutrientes necessários para continuarmos com a nossa fé fortalecida e inabalável. E ainda que venham problemas, situações, circunstâncias desafiadoras, ainda que venham, né, pessoas que vêm se levantar e vêm trazendo contrariedade àquilo que é a vontade de Deus, nós sabemos que maior é o que está em nós e que nós temos aquele que nos conduz, que nos direciona e que está à frente de todas as coisas. Amém, irmãos? Essa era a palavra, esse era a devocional e queria encerrar com uma orações. Amém? E Deus amado Pai, te louvo, te agradeço por mais uma mensagem, mais uma palavra, Pai, que possamos ser gratos por mais uma vez. O Senhor nos dá uma mensagem, uma palavra, Pai, que edifique o nosso coração, que fortaleça, Pai, nosso espírito, a nossa fé, aumente, Pai, aumente a nossa esperança de continuarmos a avançar, Pai, a perseverar naquilo que o Senhor tem como plano e propósito para nós, que não venhamos ser conduzidos, Pai, pela emoção, pela impulsão, Pai, mas sim conduzidos pela Tua palavra, meditando nela de dia e de noite, Pai, entendendo a revelação de quem Tu és e aquilo que
que o Senhor tem para nós fazermos debaixo de obediência, debaixo da tua autoridade, Pai, no nome de Jesus, que não sejamos contaminados por aqueles, Pai, que buscam querer, Pai, roubar aquilo que é santo, Pai, levando para as coisas do mundo, Pai. Então que nós possamos ser aqueles que em meio, Pai, a um mundo onde tem se inclinado para as coisas, Pai, terrenas, que leva para o pecado, que leva para a morte e destruição, sejamos aqueles que está, Pai, junto ao ribeiro, Pai, como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Que sejamos aqueles que está na fonte de água viva, naquele que é a palavra, o verbo que se fez carne, Pai, o verbo vivo que desceu do céu e hoje está entre nós, Pai, hoje habita em nós essa presença gloriosa. Espírito Santo de Deus, eu peço, venha sobre meus irmãos, fortaleça-os, conduza, direcione, abre os olhos espirituais, tira os tapões dos ouvidos, Pai, tira a cegueira, Pai, que no nome de Jesus, aqueles que não estão enxergando, Pai, a direção do Senhor, claro, o Senhor venha iluminando, venha conduzindo, venha tirando, Pai, toda a cortina que impede seus filhos de avançar, que no nome de Jesus estejamos debaixo da tua direção, debaixo da tua orientação, Pai, que no nome de Jesus, mais uma vez, sejamos gratos por aquilo que o Senhor tem nos entregue e tem nos confiado, Pai, e que possamos caminhar debaixo de obediência à tua palavra, Pai. É assim que eu oro, assim que eu louvo e desde já agradeço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Espero que essa palavra, essa mensagem, esse devocional e essa oração possa ter edificado sua vida e que possamos estar sempre sendo conduzidos pelo Espírito Santo e mediante, a palavra que Ele tem para nós. Amém? Um ótimo dia, uma ótima semana, abraço e Deus abençoe.